A aula pública de hoje discute o futuro da educação. Neste programa, gravado na PUC de São Paulo, quem fala sobre o assunto é Renato Janini Ribeiro. Professor e doutor em filosofia pela USP, Renato Janini foi ministro da Educação do governo Dilma entre abril e outubro de 2015. O desenvolvimento da educação é um dos principais desafios da atualidade. Educadores buscam respostas sobre como lidar com as transformações econômicas e sociais do século XXI. Da educação básica até o ensino superior, tecnologias digitais e novas formas de interação impõem mudanças para alunos e professores. No Brasil, o sistema de ensino é pressionado a reestruturar o material didático, a formação docente e até mesmo a sala de aula. Os alunos também cobram autoridade para ter um papel de protagonismo no desenvolvimento da educação. Para especialistas, o momento é decisivo para planejar e implementar políticas públicas para superar deficiências do passado. No entanto, há dificuldade em encontrar soluções para uma base curricular que atenda à demanda de mais de 50 milhões de estudantes. Mas afinal, qual educação nós temos? E qual educação queremos? A sociedade brasileira também, ela se esmerou numa coisa que é muito ruim, que é a construção de uma sociedade injusta. Nós temos também um trabalho que foi feito com bastante cuidado para o Brasil ter uma grande miséria, ter uma grande pobreza, ter uma grande injustiça. Foi planejado haver escravidão, foi planejado haver exclusão, foi planejado mandar a gente morar em lugares que alagam com facilidade ou que secam extremamente. Tudo isso é algo que de pouco tempo para cá, talvez desde o governo Itamar Franco, em 92 em diante, que nós temos políticas que têm uma certa continuidade para mudar isso e para melhorar a sociedade brasileira. E um dos casos é a educação. A Constituição de 1946, torna a escola básica obrigatória, chamava-se grupo escolar, tinha 4 anos de duração obrigatoriedade. E quando termina a vigência dessa Constituição, com o golpe de 64 e depois a Constituição ditatorial de 67, esses 4 anos não foram universalizados, longe disto. Mesmo assim, a Constituição de 67, da ditadura, amplia a escolaridade obrigatória, isto é, que todos têm que fazer e que o governo tem que oferecer, para 8 anos. Seria o que se chamava na época grupo mais ginásio. Só na virada do milênio é que universaliza a escolaridade básica obrigatória. Em 2009, no governo Lula, a Constituição foi emendada para ampliar para 14 anos a escolaridade obrigatória. É um salto muito grande. Hoje é obrigatório você colocar a criança na escola aos 4 anos, 4, 5 anos ela tem pré-escola. O ensino fundamental, que já teve vários nomes, foi o antigo grupo, o antigo ginásio, ele passou de 8 para 9 anos, ganhou 1 ano então, e o ensino médio também é obrigatório. Então, são 14 anos de obrigatoriedade, que o Brasil está tentando atender e que, em alguns pontos, ele foi muito longe em termos de atendimento. Por exemplo, o fundamental hoje é praticamente 100% de atendimento. 9 anos de curso. A pré-escola, ela tem mais de 85% de atendimento. Não está longe de você universalizar. Tem dificuldades regionais, sobretudo regionais. E o ensino médio talvez seja o que tem mais evasão. Nós temos dificuldade de saber exatamente o que queremos do ensino médio e como fazê-lo, até porque, vejam, o nome é esquisito, médio. O ensino médio quer dizer que vai haver alguma coisa depois. Só que depois não tem mais obrigatoriedade. E se o ensino médio a gente tem a intenção que 100% estudem, a gente tem a realidade que na universidade estão 20% das pessoas que, na faixa etária de 18 a 24 anos, que saíram do ensino médio. Então, quando tivermos 100% no ensino médio, nós deixaremos 80%, talvez 70%, fora do ensino superior. O meu entender é que o ensino médio tem que dar uma formação mais ou menos conclusiva, terminal, de modo que as pessoas que parem no ensino médio, elas tenham condições, depois disso, de fazer pleno uso do que conheceram
para sua formação, sua vida pessoal, sua dignidade como cidadãos, participantes da vida política e também sua vida profissional. Nós temos aí 14 anos de escolaridade obrigatória, com suas falhas de qualidade, mas que em termos quantitativos foram bastante preenchidos. Esse é o grande êxito que o Brasil teve nos últimos 12 a 15 anos, vamos dizer. Porém, a qualidade, que é o grande problema nosso hoje, não avançou no mesmo ritmo. Apesar da falta de qualidade no ensino básico como um todo no Brasil, nós avançamos. Os dados do todo o vasto conjunto de indicadores que o Ministério da Educação e algumas secretarias estaduais produzem mostram uma melhoria no ensino, na educação básica. Tem um mérito que eu gosto muito de chamar a atenção, que é a educação rural. Vocês pegam 15, 20 anos atrás, ou 10 anos atrás, talvez, o menino ou a menina que morava no campo tinha, às vezes, que sair às 4 da manhã para ir para a escola, atravessar campos, matos, barro, chegar à escola, mas ter a aula junto com todos os anos juntos, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano do fundamental, e esse aluno saía de lá para voltar para casa a pé, também andando, digamos, 3 horas. Então, ao todo, você tinha 10 horas fora de casa, caminhando por lugares difíceis, às vezes debaixo de chuva, e nem sempre tendo uma merenda, e tudo isso foi mudado. O governo, em 2006, mais ou menos, fez um esforço gigantesco de colocar ônibus na zona rural, até mesmo lanchas. Existem lanchas escolares para transporte em regiões como a Amazônia. Agora, tudo isso ainda é um entorno, porque não necessariamente isso basta para o aluno melhorar seu aprendizado. Ele precisa ter professores bem formados, precisa ter material escolar de qualidade, precisa tudo isso. Para isso, o Plano Nacional de Educação, votado em 2014, previu a construção de uma base curricular comum, que está sendo discutida no MEC. Eu instalei as comissões. Quando a base curricular estiver pronta, será possível gerar novo material didático. Uma coisa absurda que eu vi, inclusive com meu filho, estudando no ensino básico, é o peso das mochilas. Quer dizer, as pessoas que entendem disso costumam dizer: você não pode carregar na mochila mais que 10% do seu peso. Isso vale para vocês também, não vale só para a criança, vale para todo mundo. E aí, com frequência, uma pessoa de 30 quilos está levando um peso de 5, tantos são os livros escolares, isso é um absurdo, não pode acontecer. Uma das maneiras de resolver muito mais do que isso, mas também isso, é você ter um tablet. Você ter o material escolar num tablet, ter acesso à internet e você ter a capacidade de completar os seus estudos. E, além disso tudo, o último ponto que eu diria é: você tem que completar a quantidade, melhorar a qualidade e fortalecer a criatividade. Educar não é apenas instruir, é formar para a vida. Por isso, não basta você passar conteúdo. Agora, Renato Janine Ribeiro responde à pergunta da correspondente do Ópera Mundi. Oi, professor Renato, tudo bem? A minha pergunta para o debate tem um pouco a ver com essa questão do entendimento mesmo do que é educação. O que eu percebo aqui da Europa, quando eu converso com as pessoas, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre educação, é de que, de modo geral, elas têm um senso de que a qualidade da educação é importante para o desenvolvimento da sociedade. Então, é importante lutar pelo direito à educação, é importante lutar pela educação de boa qualidade, é importante lutar pela educação pública. No Brasil, o que eu percebo é que esse conceito não é muito forte. É muito comum a gente ver estudantes se manifestando, sendo violentamente reprimidos e ninguém fazendo nada, como se a educação fosse um problema do estudante, como se a qualidade do ensino recebido em sala de aula fosse um problema só do estudante e não algo que vai interferir diretamente no desenvolvimento do país posteriormente. Então, a minha pergunta para o senhor é essa: por que são conceitos tão diferentes, entendimentos tão diferentes da importância da educação dentro do país, e quais são, no fim, quais são os impactos dessas diferentes maneiras de se pensar a educação? Em primeiro lugar, porque historicamente não era interessante você ter um povo instruído.
Por exemplo, o tipo de uso de mão de obra que se fazia na época da escravidão, e mesmo durante muito tempo após o fim da escravidão, era uma mão de obra que, se não fosse alfabetizada, seria mais fácil de controlar. Que vinha junto com o fato de que, para trabalhar na lavoura ou em certas atividades básicas no campo, você não precisava de muita formação. Você tinha uma mão de obra muito mal formada e da qual se pedia pouca coisa. Então, se essa mão de obra tivesse acesso ao mundo da leitura, ao mundo da educação, provavelmente ela iria exigir mais. Educação vem junto com uma consciência de direitos. Você percebe que você pode mais e então você vai querer mais. Então esse é um grande ponto que muda nas últimas décadas, à medida também que o avanço da economia atual requer cada vez mais uma mão de obra mais especializada. Então, do ponto de vista econômico, passa a ser uma demanda de uma educação melhor, que é o caso da Europa. A Europa tem uma educação melhor porque também vai produzir melhor. Há um outro problema na educação no Brasil, que é a questão da comparação dela com a saúde. Vocês veem em período eleitoral que as campanhas enfatizam muito a questão da saúde e pouco a questão da educação. Porque todo mundo sabe que está doente. Quase todas as doenças são sintomáticas. Não existe sintoma de burrice. Então, ao mesmo tempo, nós temos, de um lado, o fato de que a saúde aparentemente é mais fácil de resolver, pelo menos de eliminar as doenças. Mas se nós pensarmos a educação, a saúde como algo que zera as doenças, nós vamos ver que, na comparação com a educação, nem o céu é o limite. A educação pode avançar a vida toda. Não é porque, quando vocês se formarem no ensino superior, ou fizerem uma pós-graduação, ou um pós-doc, não terminou nada. Vocês podem continuar se educando. Então, a educação tem essa possibilidade de projeção para o futuro que é gigantesca, mas que é muito ignorada da sociedade brasileira. O que é complicado, inclusive, para reivindicar. Não se sabe direito o que reivindicar. O que se reivindica? O que tem que reivindicar é melhor educação. Nós temos que entender que a escolaridade está construída em cima do direito de aprendizado dos alunos. E temos que perceber que é isso que vai definir muito do futuro deles.